Essa briga em torno da Coronavac, a vacina chinesa, ela é muito boa e vem também para resolver outros problemas aí pendentes e muito graves, que é a questão da 5G, a definição do Brasil pela o que a gente pode até considerar o futuro do mundo, o futuro das comunicações do mundo, que é a geração 5, a 5G da internet. A gente viu aqui que a Anvisa, que é um órgão do governo federal, passou por cima da autoridade do presidente da República, com muita razão, e autorizou, como diz aqui esse material, a liberar o Butantan, o Instituto Butantan de São Paulo, a importar 6 milhões de doses da vacina chinesa. Tem também aí o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que a questão vai ser judicializada, ou seja, resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma derrota do Bolsonaro ou da teimosia do presidente da República, que insiste em brigar com os fatos. O Bolsonaro que se cuide, porque ele está brincando muito com o fogo. De uma hora para outra ele leva uma rasteira. Porque essa questão aqui da coronavírus, por exemplo, se ele não obedecer essas decisões legais que estão sendo tomadas em torno da vacina, ele vai cair em denúncia de crime de responsabilidade, o que gera a possibilidade do impeachment, que pode até ser um processo sumário contra o presidente da República. Mas aí já vira uma questão até episódica, porque o importante mesmo é que a questão está sendo resolvida e mostra que a sociedade civil brasileira está muito mobilizada para evitar esse tipo de manipulação ideológica ou mesmo de capacitismo direto às políticas ditadas lá pelo Trump em Washington. A gente viu que o Trump também lá em Washington obrigou a Inglaterra a desistir da 5G chinesa e optar por um consórcio aí indicado pelos Estados Unidos, que é uma firma lá de Estocolmo, a Ericsson, mais a Nokia. Mas agora, com essa atitude de autonomia que toma o Brasil em torno da vacina chinesa, que tem o mesmo potencial de preconceito e também de fundamentalismo com relação à política americana do Trump, e mesmo sem o Trump, a gente sabe que o Biden não vai mudar muita coisa no caso de ser eleito presidente dos Estados Unidos. E queriam trazer para cá essa briga, e aliás trouxeram, mas só que o Brasil, agora mobilizado por causa justamente desse raciocínio lógico de optar pela vacina chinesa, o Brasil tende a adotar o regime chinês em matéria de 5G. E qual é esse regime chinês? É justamente essa tecnologia nova, que é respeitada por todos e que, em relação aos Estados Unidos, estaria adiantado pelo menos 10 anos. Os Estados Unidos comeram mosca e, claro, estão aí na rabeira tecnológica, por incrível que pareça. Agora, quais são as razões, eu não digo nem política, mas técnicas, empresariais e financeiras desta opção brasileira? Nós temos aqui esse material da Folha de São Paulo, exatamente do dia 22 de outubro, dizendo que as teles querem 5G com rede aberta para evitar troca de equipamentos da Huawei. A gigante chinesa já é fornecedora de 60% da infraestrutura das empresas de telefonia no Brasil. O que é que isso significa? Imagine só. Eu tenho um dado aí anterior que diz que das 86 mil antenas de celulares no Brasil, 70 mil são fabricadas pela Huawei. Ou seja, se você trocar
não é? O sistema chinês aí por esse consórcio europeu da Ericsson com a Nokia, o que vai acontecer? Você vai tornar obsoleto e ter de trocar todo aquele equipamento que serve atualmente às linhas 3G e 4G. Já imaginaram o prejuízo? Isso aconteceu na Inglaterra, eles assumiram esse prejuízo. Mas a Inglaterra é um país que, apesar de ser tido como potência, inclusive nuclear, é um país muito dependente dos Estados Unidos, principalmente o seu setor financeiro, não é? Que é totalmente dominado pelo sistema de Washington, o que não acontece no Brasil. Nós somos eventualmente muito dependentes por causa dessa eleição do Bolsonaro. Então os ingleses, e pode até ser que os alemães também entrem nessa, mas não nós estamos aí para decidir autonomamente, como aconteceu agora com essa questão da coronavírus. Bom, a gente vai explicar também as razões técnicas que há por trás dessa questão da 5G, né? A 5G, a gente não se cansa de falar, e é o futuro da informática, é o futuro dos celulares. E não significa apenas a mudança de velocidade 100 vezes maior do que a velocidade atual da 4G, mas é, sobretudo, o amplo leque de facilidades que vai criar para a tecnologia, principalmente na área da medicina, na área do trânsito, na área da inteligência artificial, né, que vai facilitar a vida e que vai facilitar as comunicações, uma comunicação quase que instantânea. Vejamos aqui esse material da Folha. Contrárias a qualquer tipo de restrição, as fabricantes brasileiras, no caso de equipamentos para redes 5G, as operadoras de telefonia brasileiras defendem a massificação de um padrão tecnológico que permite a comunicação entre os aparelhos de seus diversos fornecedores. Esse movimento impediria, por exemplo, as teles fossem obrigadas a trocar todos os equipamentos, especialmente de 3G e 4G da Huawei, hoje em funcionamento nas redes, caso a chinesa seja banida do 5G pelo presidente Jair Bolsonaro. As operadoras estimam que suas redes operam com até 60% em alguns casos com equipamentos. E quais são esses equipamentos? Olha, não só as antenas, servidores, roteadores, switches, todos fabricados pela Huawei. E também a gente precisa reconhecer, né, essa intercomunicabilidade e essa interconexão do mundo que ainda é globalizado. Aí, por exemplo, o Bolsonaro se queixa de que a vacina é chinesa e por isso ele não quer trazer para o Brasil, porque é da China, ou seja, porque é comunista. E aí? E como é que ficam os insumos que a própria vacina que o Bolsonaro comprou lá da Europa, da Oxford? Aquela vacina tem como principal insumo uma matéria-prima importada da China. O mesmo acontece com grande parte dos medicamentos brasileiros, como aí estão os médicos e as farmácias para confirmarem. Então é o caso de se dizer que alguns males vêm para o bem, e principalmente nessa questão não só política, mas a questão sanitária, como é da vacina, como a questão também da tecnologia e também da questão de soberania nacional, que é nós tomarmos as nossas próprias decisões sem depender da tutela ou do ok lá de Washington, D.C.